Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, pessoal, a gente está aqui numa área de 10 mil metros e eu trouxe vocês aqui, pessoal, porque no último vídeo eu apresentei uma área de 8 mil metros para vocês, só que lá eu não pude falar por conta de música e direito autoral do YouTube e tal, então eu só apresentei para vocês. Não tem maiores novidades aqui é só o terreno, então é mais por uma questão de vocês terem um parâmetro para se encaixar dentro do sonho de vocês, certo, pessoal? Para que vocês entendam que são 10 mil metros e no vídeo vocês conseguem entender mais ou menos o que são 5 mil metros, imaginando esse terreno dividido ao meio e por aí vai, tá certo, pessoal? Então eu vou apresentar para vocês esse terreno, espero que vocês gostem e, se possível, pessoal, se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, curte, comenta, compartilha, ajuda a gente a crescer, porque faz parte do nosso sonho. Nós temos um projeto um pouco maior e pedimos a ajuda de vocês, que Deus faça essa obra na nossa vida e que seja através de vocês, tá certo, pessoal? Então hoje eu vou apresentar para vocês 10 mil metros, certo? Onde a gente pode fazer aqui sim uma casa, a gente pode fazer um pequeno lago, a gente pode fazer um pequeno piquete para animais pequenos, criação de porco, de galinha, para a gente chegar naquele projeto que eu falei com vocês anteriormente, da supersuficiência. Eu falo supersuficiência porque autossuficiência é um pouquinho utópico, talvez a gente não consiga chegar em autossuficiência, porque de uma maneira ou de outra nós precisamos do sistema, mas uma supersuficiência a gente consegue tirar. Eu costumo usar exemplo até do canal Tilápia Minha Vida, que tem uma supersuficiência em um terreno de 300 metros quadrados, né? No nosso caso, a gente tem uma área um pouco maior, na nossa casa aqui não é essa área, certo? Mas nós conseguimos sim fazer uma supersuficiência. Então eu espero que para vocês que têm esse sonho, esse vídeo de hoje seja algum parâmetro. Peço a compreensão de vocês que não temos plantas, não temos construções, esse terreno foi limpo e foi vendido. Mas que vocês entendam que hoje, o vídeo de hoje é para vocês entenderem a proporção de um terreno de 10 mil metros, o quão grande é um terreno de 10 mil metros, tá bom, pessoal? Então vem com a gente. Então, pessoal, se a gente for imaginar a posição do Sol, que isso é um princípio que precisamos imaginar, porque o Sol ele faz posições diferentes de acordo com a estação do ano, precisamos imaginar uma casa que ela tem uma boa insolação durante o ano todo, mas que na época do verão, por exemplo, a varanda seja virada para o lado que o Sol não está batendo muito, não está incidindo durante a maior parte do dia, porque senão você teria uma varanda que não teria sombra e seria quente o ano todo, certo? Então precisamos de uma varanda que ela esteja na sombra, para quando chegar a época do verão, você coloque sua rede ali, você possa descansar, né, curtir algumas horas ali de descanso, porque afinal não é só trabalho que também devemos fazer em um sítio, certo, pessoal? Então, se você imaginar uma casa, você poderia imaginar do lado que tem a sombra, certo? Então a varanda ficaria virada para onde está a sombra. Em volta da casa, pessoal, devemos imaginar um galinheiro. Então você pode pensar no sistema da Embrapa, né, onde você vai fazer o galinheiro no centro e um esquema com 4 piquetes. Você vai fazer um rodízio dessas galinhas nesses 4 piquetes. Com isso você vai economizar a ração e o milho e você vai ter uma alta produção de ovos. E no decorrer de um determinado período você poderia ter a carne das galinhas para consumir, certo? Então, próximo à casa também deve ter a horta, pessoal, porque a horta ela tem que estar próxima à cozinha, porque tanto você vai retirar verduras e legumes e trazer para sua cozinha, quanto você vai pegar as cascas e os restos de alimento e levar de volta para a área de compostagem, para a terra da horta, para tratar essa terra, e alguma parte desse resíduo vai para o galinheiro, que também deve estar próximo à casa. Então, o início desse sistema seria a casa e o galinheiro e a horta. Um pouco mais afastado, nós vamos trabalhar a área de pomar e a área das plantações um pouco mais distantes para ser colhidas, como milho, batata doce e por aí vai. Também próximo à casa, pessoal, devemos plantar algumas frutas, certo? As que têm uma produção com a árvore num porte um pouco mais baixo e afastando da casa conforme o porte dessas árvores for aumentando. E nas bordas do terreno, nas bordas do seu sítio, da sua chácara, você deve plantar as árvores que são permitidas o corte, no caso que não pertencem a espécies nativas do Brasil,
como o eucalipto, por exemplo, para que você tenha lenha no futuro. Então o eucalipto é uma árvore que pode ficar muito alta, então pensando nisso você deve plantá-la longe de construções da sua chácara, certo? Para que no futuro você possa fazer a derrubada legal dessas árvores e usar a lenha, inclusive a madeira, para até fabricar alguns móveis na sua chácara, tá certo, pessoal? Então comece a pensar já também em plantar alguns pés de eucalipto, porque você vai precisar de lenha, afinal você vai ter um fogão a lenha para economizar o gás de cozinha. E também tem um sistema que futuramente eu quero mostrar a vocês, que é o aquecimento da água através do fogão a lenha, e não é na panela, é direto no boiler, tá bom, pessoal? Ó, pessoal, em questão de espaço, é um terreno plano, que ele tem uma pequena caída aí para os fundos. Então o que a gente pode imaginar aqui, de acordo com o projeto de cada um de vocês, mas aqui podemos imaginar uma casa nessa lateral aqui, que ficaria abrigada pelo sol que está se pondo, né? Igual essa região aqui, toda essa lateral temos uma sombra, então a casa ela teria o sol da manhã e o sol mais quente seria o sol que está a pino para a hora que ele está se pondo, ele não pegaria na casa, a casa ficaria mais fresquinha durante o verão, porém no inverno a casa seria uma casa mais fria, mas em ambos as estações teria insolação na casa, o que é essencial, certo? Do outro lado, daria para se pensar em uma área de tanque de peixes, certo? As maritacas. Uma área de tanque de peixes, né? Naquela outra área ali, uma área de tanque, que podemos fazer tanque de peixes, certo? Podemos também imaginar um pequeno cercado para criar algum animal, de pequeno porte, uma ovelha, algumas ovelhas, cabras, né? Alguma coisa nesse sentido. E já daria para fazer um pequeno cercado naquele fundo e para fazer um galinheiro que tenha piquetes aí, estilo o projetinho da Embrapa, né? Sisteminha da Embrapa, no caso. Então dá pra gente imaginar alguns cenários aqui diferentes num terreno de 10 mil metros. Estou caminhando aqui para vocês terem ideia da proporção, do tamanho. Recentemente fizemos um vídeo aí no canal num terreno de 8 mil metros, porém não deu para falar muito naquele vídeo, porque as pessoas estavam ouvindo músicas, né, e para não dar direitos autorais aqui no YouTube. Então nesse aqui eu consigo já falar melhor com vocês, certo? Então, meus queridos, tô chegando já aqui no fundo do terreno, né, para vocês terem ideia. Eu já vou virar para frente da rua para vocês terem ideia de proporção de tamanho, né. A terra aqui nesse terreno ela é uma terra boa, já foi... Aqui no caso é um terreno que foi removida, né, uma casa, e o terreno foi vendido e ainda não se iniciou uma nova construção, certo? Então, aqui temos a outra lateral. Para vocês terem ideia, eu vou aqui no último... No canto máximo que eu consegui chegar aqui, ó, e vou virar. Não tem estabilizador no celular, então é um pouco mais difícil. Estou virando, aguardar aqui, ó. Esse é um terreno de 10 mil metros. Então a distância que está a ponta dele, a outra ponta na diagonal, certo? Eu vou dar o zoom. Então aqui a gente consegue imaginar toda a frente, ó, no caso aqui ela quase cabe no celular, passa um pouquinho, certo? Então aqui a gente consegue imaginar, estou aqui na sombra, aqui temos um pé de manga aqui do vizinho, então são 10 mil metros. Então se imaginarmos uma casa aqui nesse canto, ou uma casa encostada no muro do fundo, teremos insolação durante todo o dia e o ano inteiro, porque o sol ele muda de posição de acordo com a estação do ano. Então podemos imaginar um pequeno lago para a criação de tilápias, um pequeno cercado para a criação de alguns animais, um galinheiro com o sisteminha da Embrapa, onde a gente faria alguns piquetes, né, para a gente ter um sustento aí a partir da galinha, que iria gerar ovos e carne, certo? E numa caso de uma criação de cabras, poderíamos pensar também no leite, e para quem consome a carne, também a carne, e ovelhas, a carne no caso, né?
Também para quem consome a carne de porco, poderíamos fazer um pequeno chiqueiro, com certeza afastado da casa por questão do trato. Apesar de que o porco, a maneira mais correta para se tratar o porco seria com a higiene. O porco, ele não, essa maneira mais tradicional de criar na lavagem e misturar a lavagem com a lama, isso não é legal para a saúde do porco. Então, no caso, deveria um ambiente um pouco mais limpo, e mesmo assim tem algum odor característico que precisaríamos manter um pouco afastado da casa, certo? Então, pensando nessa linha também, devemos pensar num pomar, e pensando no pomar, embaixo do pomar, algumas plantas que não são frutíferas perenes, né? No caso, o mamão, um bananalzinho, né? Com algumas espécies de banana. Então, teremos que pensar nisso para ter uma suficiência. Eu não vou dizer autossuficiência, porque autossuficiência é utópico, é um plano quase impossível de se conseguir, mas ter uma supersuficiência é o mais ideal a se falar, certo? Então, seria um pomar com algumas frutíferas, algumas variedades de frutíferas. Aqui no caso, tem uma frutífera aqui que eu não consigo identificar. Quer dizer, não sei se é frutífera, aparentemente é. Aqui tem goiaba. Essa daqui é uma goiaba, com certeza deve estar rebrotando aqui, né, pessoal? Então, pessoal, podemos aqui ter essa proporção, um pomar com algumas variedades, para a gente ter aproximadamente 2, 3 pés de cada fruta, para ter uma proporção grande de frutas, a ponto de você poder barganhar com algum vizinho ou vender até em pequena quantidade. Você colhendo aí 4, 5, 10 caixas de manga, você pode trocar com o vizinho que produz laranja, por exemplo, né? Ou que produza algum tipo de carne que você não tenha, ou leite. Talvez o vizinho tenha uma terra maior e você possa fazer essa barganha, essa troca, certo? Também a área da horta, ela deve ser feita o quê? Próximo à casa. A área da horta tem que ser feita próximo à casa, porque a área ali na primeira zona ali, se for levar para a área pro ramo da permacultura, certo? Seria a área de horta perto da casa, por conta que a manutenção da área de horta, ela é constante. O tempo todo você vai estar levando restos de alimentos para composteira ou misturando a terra na área da horta, e você vai estar o tempo todo colhendo as verduras e temperos para a cozinha. Então é importante que seja próximo à casa, assim como o galinheiro, porque todos os dias você precisa alimentar as galinhas. Inclusive, com a limpeza da horta, você vai estar alimentando as galinhas. Então, próximo ali da casa deve estar também a horta, certo? Para um pouco mais de suficiência, é interessante ter um pequeno galpão para as manutenções, para guardar as ferramentas, certo? E para fazer os trabalhos da temporada de chuva. Quando estiver muita chuva ou estiver muito frio e não der para fazer nenhuma atividade na chácara que seja ao ar livre, essas atividades seriam feitas no galpão, né? Uma manutenção, uma construção de algum móvel, uma construção de uma cadeira, uma construção que seja modular, que você possa levar depois, e quando o tempo estiver bom, e usá-la do lado de fora, ou um conserto de alguma coisa que foi danificada durante esse tempo, certo? Então, já falamos aqui a área da casa, da horta, do galinheiro, de pequenos animais, o galpão, o tanque de peixes. Lembrando que o tanque de peixes, ele preferencialmente deveria ser a nível, para que a água esgotada, né, no caso o extravasor, o ladrão da água do tanque de peixes, ele preencha, ele siga direto para a horta, porque a água que sai do tanque de peixes, ela é rica em nitrogênio, ela é rica, né, na amônia ali, e ela vai servir muito para as plantas crescerem. Então você começa a fechar o ciclo, certo? E uma outra área, plantaríamos
algumas culturas que poderiam ser colhidas em grandes quantidades, como, por exemplo, o milho, a batata doce, a mandioca. Esses são só alguns exemplos. Também temos o feijão para se plantar na época da seca, certo? Também teríamos outras culturas como o quiabo, que também poderia ser comercializado, jiló, berinjela, e em algumas regiões o que a gente chama de chuchu de vento, né, que é o maxixe fofo, dependendo do lugar, e até melancia. Não digo melão é um pouquinho mais complicado trabalhar com melão, mas eu digo abóbora de todas as espécies, a própria abobrinha, né? E esse tipo de cultura poderia ser mais afastado da casa, porque não ia requerer tanta manutenção todos os dias, certo? Então, pessoal, estou caminhando aqui hoje para trazer essa proporção melhor para vocês sobre 10 mil metros, certo? Dá para fazer em 5? Com certeza. Dá para fazer em 1000 metros? Também dá, né? No caso, tem exemplos aí como o canal Tilápia Minha Vida, tem o Hamilton. Ele faz em 300 metros quadrados, ele consegue tirar uma super suficiência. Ele cria codorna, certo? Ele tem alguns cultivos, ele produz algumas mudas de plantas para venda, né, nessa pequena área, e ele consegue tirar esse sustento. E produz os filhotes da tilápia, né? No caso, ele vende a tilápia, os filhotes, né? Então, dá para tirar muita coisa assim, pessoal. Eu vou subir aqui para mostrar para vocês na parte de cima, e vocês vão ver quão interessante é. E é isso, pessoal. Para vocês terem uma proporção, para vocês, eu entendo, porque eu já tive nessa posição, volta lá embaixo. Para vocês entenderem essa proporção, tô trazendo para vocês aqui, porque eu não tive quem fizesse isso para mim. Eu senti um pouco de falta dessa proporção quando eu resolvi fazer a migração para o campo, e tô trazendo para vocês. Então estou usando aqui esse terreno para exemplificar para vocês, e espero de coração que eu tenha trazido algum panorama aí, alguma ideia para vocês poderem fazer essa comparação, ter esse parâmetro de espaço quando quiserem realizar o sonho de vocês. Então eu vou dar agora um 360 lento para vocês terem ideia, certo? Eu vou começar ele daqui desse canto. Agora, para que vocês tenham uma proporção do espaço. Tava em zoom aqui agora que eu percebi, mas acho que não vai afetar o vídeo para vocês, não, certo? Então, temos aqui um mega espaço. Então, podemos imaginar ele dividido em 2, em 4, em 6, alguns piquetes. Vai da capacidade de vocês, de quanto tempo vocês estão dispostos a dedicar, de qual o sonho de vocês, o que seria o suficiente para vocês, certo, pessoal? Vou esperar passar um aviãozinho aqui, que aqui a gente está perto do aeroporto municipal. Então é isso, pessoal. O ideal é trabalhar os níveis também no terreno. Um terreno totalmente plano, ele é muito bonito. É fácil de se trabalhar a parte da agricultura, de escoamento de água, é muito mais simples, mas um terreno que tem alguma declividade, você pode usar isso a seu favor. No caso, como eu dei o exemplo da água do tanque de peixes e irrigar uma horta, ou você fazer a sua casa numa parte mais alta, você teria uma visão melhor do seu terreno, certo? Você pode, aos poucos, remover terra de uma área para outra, para você adubar essa terra, você fazer uma composteira. Você pode, inclusive, lógico que não do terreno todo, mas se você tem uma área muito mais alta do terreno, você pode passar a adubar essa terra e vender essa terra adubada no futuro. Então, depois você pode trabalhar também essa remoção de terra, essa recolocação de terra quando ela estiver solta, preferência com trator. Você vem trabalhando com as plantas que são tubérculos, no caso como a mandioca, mandioquinha, beterraba, cenoura, porque a terra já vai estar solta. Então fica muito mais simples de se trabalhar quando você tem uma declividade do terreno,
É um terreno, lógico que muito a declive não, mas aí na casa aí de no máximo 35% já seria o ideal, pessoal. Então, tá aí, pessoal, esse é o terreno de 10 mil metros que eu prometi gravar para vocês. Tá aqui, tô entregando o vídeo, certo? E se gostou, pessoal, eu queria pedir aqui de coração para vocês que se inscrevam no canal, certo? E ajude a gente divulgando, tendo uma proporção, porque esse pode ser o sonho de muitas pessoas, mesmo que atualmente você não tenha condição. O ideal é que você comece a pensar sobre isso, e como o nosso canal, um dos propósitos, o principal propósito do nosso canal é transmitir a palavra de Deus, entrega seu sonho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará na sua vida. Então, se esse é seu sonho, segura, pede a Deus e ele vai te abençoar e você vai conseguir, em nome de Jesus, tá bom, pessoal? E é isso, o terreno tá entregue aqui. Eu vou só encerrar o vídeo com vocês e até breve. Aqui também, pessoal, temos uma camada de terra, um monte de terra que foi retirado da camada mais baixa da superfície aqui. A parte adubada é a parte mais escura, a parte que tem matéria orgânica, que veio da decomposição da própria madeira do terreno. Abaixo disso você vai encontrar uma camada de terra mais argilosa, certo? Então, você pode pensar na parte construtiva, né? Para quem entende aí, existe o tijolo de solo cimento, certo? O tijolo ecológico. Você pode, a partir dessa terra, construir uma casa com seu próprio tijolo, desde que você esteja empenhado a ter a máquina e produzir seu próprio tijolo. Tem o tempo para isso. Mas você pode produzir um tijolo também sem a máquina, com formas pequenas de madeira, mas não para uma casa, porque ele teria uma proporção irregular. Mas você pode ter um tijolo para a borda de uma área, algumas plantas, ou para fazer um pequeno galpãozinho. Você também conseguiria simplesmente misturando essa terra com uma proporção de cimento, água, tem a proporção certa para isso. Então você conseguiria sim, com um monte de terra desse, construir, edificar uma construção aí com tijolos mesmo, certo? Mesmo que você não tenha uma olaria, mesmo que você não compre tijolos queimados, tá bom? Então, um monte de terra desses, além de você poder adubar e ter terra adubada ou vender terra adubada, você também pode construir com um monte de terra igual a esse. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem com quem vocês acreditam que vai gostar do conteúdo, certo? E se tem alguma coisa que eu deixei de falar ou alguma coisa que vocês gostariam de saber ou que querem que eu filme, por favor, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer questão de estar lendo, respondendo e vou atrás do conteúdo para vocês, tá bom, pessoal? Então fiquem todos com Deus, que Deus abençoe imensamente a vida de todos vocês.